Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Bom, vamos fazer uma pré-análise de alguns jogos que eu separei para amanhã, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquela força ali para a gente crescer cada vez mais. Estou aqui no site da Postos BF, onde fazemos todas as operações, onde roda o nosso bot, tá? O casal bot, que veio uma sequência aí muito boa, graças a Deus, né? Isso é fruto de muito estudo, muita dedicação. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouco dos jogos de amanhã. Vou abrir aqui o Flash Score para critério de didático, tá? Então separei os jogos, 5. 5 jogos para a gente acompanhar amanhã, tá? Primeiro entre Bundesliga 2, Nuremberg e Furt. O que esperar para esse jogo? Vamos entrar aqui para ver critério de classificação, só a nível didático, tá? Se a gente for analisar, eu tenho o Nuremberg aqui ó, na 11ª colocação, quanto o Furt na 13ª. São dois times ali, o Furt, né, vem numa sequência muito ruim, ó. Se pegar os últimos 5 jogos, 3 derrotas, um empate e uma vitória. Já o Nuremberg ele vem de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. Tá? É um jogo que, no meu ponto de vista ali, para trabalhar eu não gosto, tá? Trabalhar match odds, tá? Nesse campeonato. Na Bundesliga eu não gosto, porque é um jogo muito corrido, que às vezes o favorito está pressionando, a zebra vem e faz um gol. Então eu prefiro muito buscar mercado de gols, tá? Mercado, porque é um jogo, é um campeonato, tá? Com tendência de over, tá? Se a gente for analisar um pouco aqui, ó, rapidamente aqui no Sport BI, os últimos jogos deles, tá? Vou analisar aqui no meu sistema aqui a média, nem vou abrir os outros painéis para não ficar um vídeo também muito extenso, tá bom? Se eu for analisar um pouco aqui a média deles, tá? Desse campeonato, se a gente for analisar aqui, ó, vamos lá. Temporada atual, tá? 2023. Se eu for analisar aqui ele como mandante, Bundesliga 2, a gente está falando do Nuremberg, né? Vou achar o Nuremberg, tô olhando ali porque fica mais fácil para mim. Aqui, ó. Nuremberg. Vamos achar o Nuremberg. Então o que, que eu tenho? Olha a média de gols do Nuremberg jogando em casa. É 3,50, uma média absurdamente boa. Essa média seria aqui, tantos gols feitos como sofridos. Por isso que o mercado vai esperar, nem vou depois já ver um pouco as odds, e uma tendência over, acredito, né? Já o Furt, vamos ver o Furt. Se eu for olhar o Furt, olha a média de gols do Furt jogando como visitante, 4, tanto gols feitos como sofridos. Tá? Então, uma média absurdamente boa. Se eu for olhar o que, que o mercado espera para esse jogo, tá? Vamos ver. Deixa eu achar aqui, ó. Amanhã. Vamos ver aqui, analisar um pouco o mercado. Deixa eu aumentar só um pouquinho a tela. Deixar 25, tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que, que o mercado espera para esse jogo. Ó, tá vendo o over 2,5? O mercado, essa cotação a 1, ó, eu não tenho um favorito aqui, ó. Para mim, ó, quase odds equilibradas, tá? Aqui no back, ó. Tanto o back Nuremberg como do Furt, quase odds equilibradas. Eu tenho um back Furt, um back Nuremberg. Nuremberg a 2,52 e eu tenho o Furt a 2,94, tá bom? E eu tenho um back empate aqui a 3,70. Por que, que um back empate está um pouco baixo? Em decorrência do match odds aqui, ó, quase odds equilibradas, tá bom? Eu tenho o over 2,5 a 1,82. O que é dizer esse 1,82? Cara, existe uma expectativa, mas uma expectativa baixa para até 3 gols nesse mercado. Bom para quê? Para operar uma bela de uma simetria na Bundesliga. Tá? Para operar, o Nuremberg vai jogar em casa, então vai jogar com a sua torcida, vai com tudo para cima. O Furt já vem numa sequência horrível, vai tentar também uma recuperação. Tem tudo para ser um jogo aberto, um jogo muito vertical. E nessas oportunidades podem aparecer, tá? Então, ficar esperto ou nesse mais, tá? Nesse 2,5 FT, tá? Over 2,5 FT, ou na linha de gols, mais, vamos ver a linha de gols aqui, ó, mais 2,25, tá? Ver linhas de gols aqui, ó. Mais 2. Opa. Ó, mais 2,25 acima de 1,70, 1,75 a odd, tá? Por quê? Porque 2 gols é meio head, 3 gols
é green cheio. Por que linhas de gols é às vezes trabalhar? Porque às vezes você trabalha. A própria linha de gols te limita a um stop loss, por exemplo. Se você vai trabalhar numa linha mais 2,25, se sai 2 gols, você já está no stop loss. Por quê? Porque já é meio red. Tá? Se vier o terceiro, é green cheio. Tá bom? Então pensa nisso agora. Se o jogo estiver muito ruim, muita truncado, não está tendo trocação legal, não está tendo penetração, você espera valorizar o quê? 1,5, tá? 1,5 ou mais 1,75, tá bom? Acima de 1,70, tá? Mercado espera, vamos ver assim, em relação, mercado espera o gols no primeiro tempo, vamos dar uma analisada aqui, ó. Over 0,5 over 0,5 HT, ó, o mercado tem uma tendência a 1,34, existe uma tendência aqui de pelo menos um gol no primeiro tempo, é uma expectativa baixa, tá? Média aqui, desculpa, uma expectativa média, 1,34, se fosse abaixo de 1,30 já é uma expectativa um pouco mais alta, tá? Que mais? Ambas marcam. Lembra que eu falei pra vocês? Sempre ambas marcam, olha. Sempre. Quase. Vai vir pegar quase todos os jogos. Ambas marcam. Na Alemanha sempre vai ser. Ambas marcam sim. Sempre vai ter uma tendência forte. Porque é um campeonato muito over, tá bom? Se você for analisar o resultado correto, tem algum placar aqui, ó, que pode chamar a atenção? Bom, o 2-1, ó, operar um 2-1 já está uma cotação acima de 10, já não me favorece muito. Vamos ver cotações abaixo de 10, odd abaixo de 10, tá? Ó, 1-1, ó, 2-1 e 1-2, você tá vendo? Por quê? Porque o mercado está indeciso. Tanto esse 1-2 e o 2-1. Porque o over 2,5 lá em cima, ele tem uma cotação acima de 80. Acima de 80, o mercado tem que respeitar, ele está acima do muro, ó, lembra? Ele vai levar para o live, tá? Por mais que se a gente for analisar aqui, nos últimos jogos, né? Se eu pegar aqui, ó, vamos pegar aqui o Power Rank rapidinho, pra gente ver a média do FUT, que é muito boa. Quer ver, ó? Bundesliga, tanto do FUT como do Nuremberg em relação a gols. Vou pegar aqui, ó, Bundesliga 2. Vou aumentar aqui um pouco a tela, tá? Se eu olhar o total, gols marcados, vamos pegar aqui só os gols marcados. Vou ver o total, tá bom? Ó, o Nuremberg. O Nuremberg, ó, 5 jogos, fez 8 gols e sofreu 10. Está com menos 2, tá? De saldo negativo. Isso é o total. Se eu for a média de gols marcados, ele está 1,60 contra 1,52, está acima da média do campeonato. E gols sofridos, 2. Qual que é a média do campeonato? 1,52. Então também está acima da média do campeonato. Se eu pegar o Furt, olha o Furt. O Furt em relação à média de gols, ele é 1,40, tá? Está abaixo da média do campeonato. Só que gols também está acima da gols sofridos, tá? Está acima da média do campeonato. Então isso quer dizer o quê? Que são times. Eu tenho o Nuremberg que faz que faz o gols um pouco acima da média do campeonato, né? Que lembra 1,60 e a média do campeonato é 1,52. Mas sofre muito mais gols acima da média do campeonato, que é 2, a média de gols sofrido ele é 2, e a média do campeonato é 1,52. Então, ou seja, eu tenho os dois times que sofrem muito mais do que fazem. Então, as defesas não são tão confiáveis, são defesas às vezes bem desorganizadas, tá? Então vamos ficar bem de olho nisso que isso, desculpa, que isso pode surgir espaços para ter gols, tá bom? Dito isso, esse mercado, o que esperar desse mercado? Tá? Eu vou ficar de olho nesse over 2,5 FT. Vou ficar se o jogo começar muito bom, cotação acima de 2. Caso o jogo não fique legal, eu vejo a movimentação do mercado, que o mercado tá o que seria ver a movimentação do mercado? O mercado está valorizando muito rápido. Tá subindo muito rápido a cotação. Isso quer dizer o quê? Que eu estou analisando o jogo não tá legal, tô vendo os números do jogo, não tô tendo remate no gol, não tá tendo filtração. Então o que eu espero? Espero valorizar, porque lá pelos 15 minutos o jogo pode entrar no seu curso e começar a engatilhar. E nisso eu já vou ter o quê? Eu já vou ter um 2,25 ou até mais 1,75 bem valorizado, tá? Então vou ficar esperto nesse over 2,5 FT, tá bom? Mas, se o jogo não estiver legal, vou esperar a valorização do mais 1,75. O mais 1,75, linhas de gols mais 1,75 seria o quê? 2 gols, meio green. Tá bom?
Porque o mercado não existe tanta expectativa de. Quer dizer, existe expectativa de gols aqui, mas expectativa baixa. O mercado está em cima do muro nessa cotação 1,82, ele vai levar para o live. Beleza? Então vamos lá. Próximo jogo, para a gente analisar, é o jogo do Paderborn. Tá? O Paderborn ele vem numa sequência muito ruim, né, pessoal? Se a gente for ver, é um time que estaria para brigar aqui, ó, na minha opinião, brigando aqui na quarta, quinta, quem sabe até uma posição ali pela Liga do Acesso, né? O famoso G3. Porém, porém, ele tá aqui, ó, 16º colocado, tá na zona de rebaixamento e vai jogar em casa. Então ele vai com tudo para cima do visitante. Ele vem de duas derrotas, ó. Perdeu aqui o último jogo, perdeu, o penúltimo jogo foi pro Kaiserslautern de 1-2 e depois de 2-1 pro Kiel, tá? Já o Wayne, ele vem de uma derrota e um empate. Então, se a gente for pensar em mercado de gols, o Paderborn é um time que não faz muito gols, mas sofre muitos gols. Já o Wayne é aquele time feijão com arroz, é um golzinho, ou faz um golzinho ou sofre um golzinho, tá? Desculpa, pessoal. Então, o que a gente pode pensar aqui, ó? Em relação, vamos olhar um pouco aqui o Sport BI, tá? Vamos olhar aqui, ó, no Power Rank que fica bem mais legal, tá? De olhar, porque a gente consegue comparar a média deles em relação à média do campeonato. Vamos olhar o Paderborn que a gente falou. O Paderborn, se a gente for analisar aqui, ó, o Paderborn, o que ele tem aqui, ó? Você vê, ó, média de gols maior são os últimos 5 jogos são 5 gols marcados e 11 sofridos, menos 16 saldo negativo dele. Média de gols marcado, um golzinho, média de gol de um gol. Tá bem abaixo da média do campeonato. Tá? Tá bem abaixo da média do campeonato, que a média do campeonato é 1,52. Gols sofridos, olha como ele sofre gols, 2,20. Está acima da média do campeonato. Tá? Já o visitante, que é o Wiesbaden que chama, né? O Wiesbaden, o que ele tem? Ele tem, lembra porque é um time que subiu da terceira divisão, tá? Então é um time que até agora no campeonato tá fazendo o seu feijão com arroz ali, cara, pra se manter na série 2, na segunda divisão da Bundesliga. Tá fazendo o seu feijãozinho com arroz. Tá sofrendo um pouquinho os gols, um gol, né? E tá fazendo um gol. Tanto que olha a média de gol marcado dele também é 1. Só que média de gol sofrido é 0,80. Então ele é um time que sabe sofrer, tá? É um time que sabe sofrer. E nessa dele saber sofrer, ele não tá conseguindo. O time adversário não tá conseguindo fazer gol nele. Só que pro Paderborn amanhã é um jogo que ele precisa ganhar. Na minha visão, ele tá na zona de rebaixamento. Então ele vai para cima com tudo, ele vai impor as ações, ele vai buscar o resultado. Só que o Wiesbaden não vai ficar ali, né? Vai tentar também alguns contra-ataques. É um time que tem uma certa dificuldade de marcar, tem que produzir bastante, tanto ele como o Paderborn, tá bom? Então, para esse jogo, vamos ver o que o mercado espera para esse jogo. Às vezes o mercado, pela necessidade de vitória do Paderborn, ele já coloca um time mais, já coloca uma cotação mais over para esse jogo, né? Vamos ver. Vamos pegar o over 2,5 aqui. Vamos ver. O over 2,5 está aqui embaixo. Olha lá. O que eu disse para vocês? Tá vendo? Olha o over 2,5. 1,58. Por quê? Pela necessidade do Paderborn. Mesmo ele não tendo, como a gente viu, ele não tem os melhores números igual o jogo do Nuremberg e do Furt, até agora no campeonato. Mas é o time que teria que estar ali, ó, brigando pela Liga de Acesso, por exemplo. Então o mercado espera o quê? Que ele vá com tudo para cima. Que ele faça 1, 2, 3 gols, né? Se a gente for olhar aqui, ó, ele é o favorito pro jogo? Olha, é favorito, favorito fraco, mas é o favorito. A cotação dele é 1,75 contra 4,70. Vocês percebem? Quando eu tenho um favorito, sempre o meu, não sempre, mas a grande maioria das vezes o seu back empate vai ser mais alto quando o jogo é tendência over, porque olha o back empate a 4,30. Isso reflete o quê? Ao mercado de over. Existe um spreadzinho aqui, tá, gente? Porque o jogo é amanhã, vão entrar mais dinheiro no mercado e as odds vão se ajustar. Que seria um spreadzinho? Seria que aqui, ó, o lei tá 1,70 e o back tá 1,57. Então ainda vai ter um ajuste ali.
tá? O Lei ainda vai descer mais ali para 1,60, 1,58, 1,59, tá bom? Dito isso, a gente vai olhar ambas marcas. Ó, olha, tá, aquilo que eu falo para vocês, olha ambas marcas, 1,62. Ambas marcam sim. Over HT, mercado espera. 1,30, tá vendo? Lá tava 1,35. Abaixo do 1,30, expectativa boa para over HT. Se eu for olhar o CS, se eu for olhar o CS, desculpa, eu tô com uma tosse meio seca. Se eu for olhar o CS, o mercado até existe uma expectativa de goleada do Paderborn aqui, ó. Ó, goleada do mandante, se qualquer outro resultado, vitória do mandante, é goleada, tá? Back goleada mandante. A 6,6, 6,60, existe uma expectativa baixa, mas existe uma expectativa até de uma goleada do Paderborn contra o Wiesbaden, que tem uma média muito baixa ali, uma das melhores defesas. Se a gente for analisar aqui, ó, se a gente colocar aqui total em relação a gols sofridos, olha o Wiesbaden, tem uma das melhores defesas. São 4 gols só sofridos. É a terceira melhor defesa do campeonato até agora. Mas o mercado está apostando muito, né? Mas eu vou ficar muito esperto para esse jogo, porque eu sei que o Paderborn tem uma dificuldade de marcar gol. Como o Wiesbaden também. Só que pela necessidade de vitória do Paderborn, ele vai com tudo para cima. Ele precisa ir com tudo para cima. Isso pode acontecer um gol no primeiro tempo, tá? Ou até 2 gols no primeiro tempo. Então vamos levar pro live. É um jogo que eu espero, né? É um jogo que tem uma forte tendência para ouvidores meio. É, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou, sinceridade, para esse jogo eu vou esperar valorizar. Um jogo para Elton, mas saiu gol antes dos 10 minutos. Eu não gosto muito de operar o mercado de HT. Tem gente que gosta de operar o, o 0,5 HT, tá? Às vezes o 0,5 HT está muito baixo, vai por over 1 HT, ou seja, um gol já é void, ou às vezes espera valorizar um pouco, vai para o 0,75, às vezes um gol é meio green. Eu vou esperar, tá? A valorização do over 2. Ou seja, 2 gols é void. 3 gols é green. Essa vai ser a minha visão. Não vou comprar esse back, como eu falei para vocês. Não gosto de trabalhar em match odds na Bundesliga, porque para mim a variância, por estudos que eu já fiz, enfim. Tanto eu como a variância é muito maior em match odds na Bundesliga 2, tá bom? Porque é um mercado muito, é um mercado over. Então, às vezes, como eu falei, o mandante Paderborn pode estar pressionando, 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 de repente o Wiesbaden escapa num contra-ataque e faz gol. Isso acontece demais. Porque é um mercado muito forte para gols. Tá bom? Mercado não, desculpa, é um campeonato muito forte para gols. É... Estava lá no. Deixa eu ver só o correto score. Que é o resultado correto. Deixa eu voltar aqui. Você vai para lá. Aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, ó, o resultado correto, né? Que a gente estava vendo. Ó, olha o 2-1. Abaixo de 10. Então o mercado espera um gol ali do Wiesbaden. Diferente do jogo do Furt. Lembra? Falei assim, lembra que por mais que tenha umas médias, tem médias boas, são times que sofrem mais gols no jogo do Nuremberg e do Furt do que fazem. Aqui não, aqui pouco fazem e pouco o Wiesbaden quase não sofre. Quem mais sofre é o Paderborn em relação a gols, né? Só que, pela necessidade de vitória do Paderborn, existe um favorito que é o Paderborn, o mercado joga muito esse mercado lá para baixo de over 2,5. Então, às vezes, você pode encontrar até mais oportunidade no jogo do Furt do Nuremberg. Então, vamos ficar esperto, tá? Só se o Paderborn também, assim, o Paderborn entrar com tudo no jogo, entrar com uma baita pressão mesmo, empurrado pela torcida, buscar a vitória para sair da zona de, porque tá na zona de rebaixamento. Também é bom a gente ficar esperto, porque aí o Paderborn pode vir com tudo e abrir a porteira, né? Que a gente fala. Então, para esse jogo, gente, a gente vai ficar esperto aqui pro over 2, tá bom? Próximo jogo. O jogo dos gladiadores, dos gigantes até o momento, né? Que é o Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen, tá? 2 jogos bem
fortes de se acompanhar, porque são os únicos dois times que estão 100% no campeonato. O Bayern Leverkusen até o momento vem fazendo uma campanha muito, 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 muito boa, junto com o Bayern de Munique, né? Será que é um Bayern de todos os tempos, né? Vamos ver o Harry Kane aí pegando um ritmo bom na equipe, né? Que é um baita atacante do Bayern de Munique. Mas vamos lá, são 3 vitórias. O Bayer Leverkusen ganhou de 3-2 do RB Leipzig, depois veio de 3-0 contra o Borussia Mönchengladbach, depois de 5-1 contra o Darmstadt. Darmstadt é um time que subiu da Bundesliga 2. Já o Bayern bateu o primeiro jogo 4-0 contra o Werder Bremen lá, fez os seus. Acompanha esse jogo. Fez 3 gols em 15 minutos no segundo tempo, né? No finalzinho, né? No finalzinho do segundo tempo, faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Bayern de Munique foi lá, eu estava ganhando de 1-0 e fez 3 gols. Depois 3-1 contra o Wolfsburg e depois 2-1 fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach. Então são dois times que, assim, na minha opinião, o Bayern Leverkusen, vamos ver com que ele vai se manter, né, na competição, mas é um time bem forte ali para estar ali brigando pelo G4 ali, pela uma vaga na Liga dos Campeões, né? Diferente do Dortmund, que não começou bem o campeonato, tá? Não começou bem, acompanhei todos os jogos do Dortmund, não começou bem mesmo. Começo de campeonato tem tudo para se recuperar ainda, mas vamos lá. O que esperar para esse jogo, né, gente? É um jogo com bastante tendência a over, né? Se a gente for analisar aqui, é, literalmente, né? Lógico, guardando as suas devidas proporções, a média da liga, vamos ver aqui rapidinho, ó, em relação à Bundesliga, né? Total. Se a gente for ver gols marcados, quem que tá ali? 3 jogos, né? O Bayer Leverkusen. São 11 gols marcados, 3 sofridos, saldo mais 8. Qual que é a média que eu tenho até agora do campeonato, né? Média de 1,85. Ah, Elton, tá recente, tá. Começou agora, é a quarta rodada. Sim, mas é legal você já saber uma média aí, mais ou menos, né? Tá 1,85. E olha quanto que tá o Bayer Leverkusen? 3,67 média de gols marcados. Média de gol sofrido, 1. Qual que é a média do campeonato? 1,85. Então ele tá abaixo da média. Já o Bayern de Munique tem 9 gols, 2 sofridos só, saldo 7, mais 7, né? Então são dois times muito fortes ó, em relação. Ó, qual que é a média de gols do Bayern? 3. Qual que é a média do campeonato? 1,85. Média de gols sofridos do Bayern, 0,67. Qual que é a média? 1,85. Então, são dois times que fizeram muitos gols nessas 3 partidas e sofreram pouquíssimos gols. Tá? Dito isso, o que o mercado espera para esse jogo? Vamos ver. Bayern de Munique. Deixa eu fechar as coisas que não interessam pra gente. Não, vai ser um jogo literalmente tendência over, né? Vamos ver o over 2,5? 1,39. É difícil você operar um. Não tô falando que não vai bater. Lógico que vai bater. Lógico que vai bater, não. Se tivesse tanta lógica que vai bater, a gente tava milionário, né? Mas existe uma tendência extremamente alta aí. O mercado tem uma expectativa muito alto, muito, muito alta para um over 2,5 FT nesse jogo. Não tem o que falar. Mas é aquilo que a gente falou. São dois times que fazem muitos gols e sofrem poucos gols. Tá? Isso você tem que levar isso em mente. São dois ataques muito bons, só que duas defesas, até o momento, bem sólidas, né? Eu tenho um Bayern de Munique, né? Porque tá jogando em casa, mas é um favorito aqui, um favorito forte, é 1,62. Cara, legal você acompanhar esse back Bayern, muito bom. Muito bom mesmo, desde que o Bayern ele não dê espaços para o Leverkusen contra-atacar, que é um time rápido que contra-ataca muito pelas laterais do campo, tá? E você percebeu o quê? O Bayern gosta da posse de bola, vai ser uma posse de bola ofensiva, tá? E você vai ver o quê? Como que tá essa linha de marcação do Bayern? Será que o time do Bayern tá todo com essas linhas todas bem avançadas, né? E se o Liverpool tiver o contra-ataque, ele vai conseguir neutralizar esse contra-ataque, porque suas linhas vão estar todas avançadas. Isso o Bayern Leverkusen vai tentar um contra-ataque. Então, fique um pouco esperto, tá? Se você for comprar esse back Bayern de Munique.
Se você quiser ficar um tempo exposto ali, 15 minutos, desde que o bar esteja ali com as ações dentro de campo, é tranquilo. Agora que você perceber que você está perdendo o controle desse trade, o que seria perder esse controle desse trade? Começa a subir a cotação do bar, a cotação do bar Leverkusen começa a descer, e esse back empate ele vai ficar o quê? Estagnado. Ele não vai descer e nem vai subir. Por quê? Porque o mercado está esperando gols a qualquer momento. Tá? Agora, e o over H ambas marcam, quer ver? Ó? Olha lá, 1,49 ambas marcam sim, muito baixo. É difícil você operar um jogo desse que as odds estão muito justas, muito justas, tá? Aqui o ideal, gente, quer ver o over 0,5 HT? Vamos ver. 1,22, uma baita tendência de over 0,5 HT, uma expectativa muito alta aqui do mercado. Aqui, com todo respeito, um, o melhor cenário dos mundos para você operar esse jogo, né? Eu não gosto de operar é, pré-live mercados de gols na Bundesliga, porque são odds muito justas, tá? Mas se você for pensar num cenário aqui, seria o cenário ideal seria algum dia, algum dos times abrir o placar no primeiro tempo e que seja lá pelo, sei lá, 15 minutos do primeiro tempo, algum dos times abrir o placar, se você for pensar no mercado de gols, tá? Então vamos supor que lá no minuto 15, no minuto 18, antes do minuto 18, o Bayern de Munique abriu o placar, por exemplo, 1-0 pro Bayern, tá? E foi pro intervalo 1-0 pro Bayern. Aí você tenta pegar esse over 2,5 mais valorizado, a 1,70, tá? No intervalo. Que eu acho que não vai estar 1,70, vai estar às vezes 1,65. Então é difícil a gente trabalhar mercado de over quando a gente vê cotações bem justas assim na Bundesliga. O certo aqui é você tentar comprar esse back Bayern de Munique a 1,62, uma baita cotação, desde que o Bayern de Munique jogue por uma odd de 1,62, tá? E quando eu falo uma odd de 62, aqui para mim já é um favorito forte, tá? Um favorito forte. E esse favorito forte, ele tem que tomar as ações dentro de campo. Aí você começa a perceber. Como que você percebe? Pô, você tá lá na sua leitura, tá? Na leitura visual. Vamos lá. Você entrou nesse back. O que que te fez entrar no back? Foi posse de bola? Foi uma posse de bola mais ofensiva? O Bayern de Munique tá chegando? Tá tendo arremates no gol? Você tá percebendo que o Bayern de Munique tá tentando fazer jogar as triangulações ali pelas laterais do campo? Tá tendo profundidade? O Bayern Leverkusen está conseguindo recuperar essa bola e sair no contra-ataque, só que o Bayern de Munique vai lá e puf, neutraliza esse contra-ataque. Pô, legal. Tô no back. Tô tranquilo no back. O tempo vai passando, o gol não sai, você vai ter um controle ainda ali, ó. Se tivesse esse tipo de ações, você vai ter ali, ó, 10, 15 minutos de controle. A odd até vai cair, até vai corrigir. Como você sabe? Se você entrou, né? Se essas ações aconteceram pós de bola ofensiva, triangulação, remate no gol, um escanteio, neutralização de contra-ataque, recuperação de segunda bola, você conseguiu pegar uma cotação ali de 1,59. E você percebe que a odd está caindo cada vez mais, porque mais gente estão acreditando também nesse back Bayern de Munique. Então o mercado começa a cair, esse back, essa cotação, essa odd, ela começa a cair. Então isso te deixa confortável na operação. Tá? Por quê? Porque vamos supor, se você conseguiu entrar num back Bayern de Munique a 1,58, beleza? E começa a entrar mais dinheiro nesse back. A odd começa a cair e de 1,58 ela vai lá para 1,51, 1,50. Você tem aí praticamente 9 ticks, né, de ajuste positivo ao seu favor. Só que o gol não vem. E aí o mercado também precisa corrigir. Aí não é ajuste de jogo, é ajuste de tempo, porque a odd precisa subir, precisa bater a 1.000, porque o gol não saiu. Então, até ela bater na sua cotação de entrada, que foi 59, vai demorar um pouco. Tá? Vai demorar um pouco. E a partir dali, que ela chega na sua linha do gol, não saiu, ela começa a subir um pouco mais rápido, aí você tem que perceber que o Bayer Leverkusen está chegando com mais perigo e o mercado não está mais acreditando tanto no Bayern de Munique. É o momento de você estopar a tua operação. Isso, você olhando só as odds, só a movimentação do mercado, você consegue visualizar isso. Com sua leitura visual, com a sua leitura numérica também dos números, tá? Então, o melhor dos mundos,
é você tentar comprar um back Bayern de Munique. Por quê? Porque o mercado de gols está muito, na minha humilde opinião, está muito justo. Não estou falando pra você que não tem valor. Esse 1,39. Por exemplo, quando o gol não sai, comprei esse over 2,5 a 1,50. Eu não compraria. Mas tem gente que vai comprar, tem gente que tem metodologia para pegar o over 2,5 com 1,50. Não, o meu over 2,5, se eu pensar no over 2,5, é acima de 1,80, 1,90, tá? Minha odd média. E esse over, né? Esse over 2,5 só vai bater só se o jogo não começar uma draga muito truncado, muito brigado, uma sequência de falta e nada, lá pelos 15, 20, 25 minutos, 30 minutos, pode ser que essa odd bate, se o gol não sair, pode ser que essa odd bate ali a 1,75, 1,80, porque mesmo um jogo assim o mercado não acredita ainda, porque são qualidades de ambas equipes. São Tem peças, tanto no Bayern, peças que eu falo jogadores, tem peças tanto no Bayern de Leverkusen como no Bayern de Munique, que como qualquer momento eles, puf, uma bela jogada pode decidir. Diferente que tem times que precisam produzir muito, muito, muito até converter em gol. Tá? Então vamos prestar um pouco atenção nisso. Para esse jogo em si, essa cotação em 62 me atrai. E eu não vou tentar me antecipar ao mercado. Eu vou me antecipar. Porque seria. O jogo começou, 2 minutos, pum, vou especular aqui, ó. Pum, comprei. Porque é Bayern de Munique jogando em casa. Não, cara, não faça isso. Senão o mercado vai cair, vou perder 10 ticks, não sei o quê. Cara, mas deixe os padrões do seu back aparecerem. Deixe os padrões de posse de bola, penetração dentro da área, arremates no gol, recuperação de segunda bola, neutralização de contra-ataques. Deixa isso aparecer para você comprar o back. Porque se você pode se antecipar no mercado e seus critérios não aparecerem, você às vezes tomar um gol besta de um contra-ataque do Bayer Leverkusen. Puta que pariu. Por que eu tô te falando isso? Porque isso já aconteceu comigo. De querer ser afobado, ser fominha. Não faça essa besteira. Eu vou comprar esse back agora, porque o mercado vai descer. Aí eu nem. Puta, por que eu não esperei para ver se o Bayern de Munique ia neutralizar os contra-ataques do Bayern Leverkusen? Aí, tomei um gol de contra-ataque do Bayern Leverkusen. Nem esperei. Calma, cara. Lembre-se de uma coisa: o mercado ele tira o dinheiro dos impacientes e transfere o dinheiro para os pacientes. Tá? Então, só para resumir nesse jogo em si, ou eu vou comprar vou esperar os critérios bater desse back Bayern de Munique. Caso não bata esses critérios, né, o jogo esteja muito vertical, muito lá e cá, esperar a valorização. Se o gol sai antes do minuto 18, por exemplo, no minuto 20, né, eu vou esperar a valorização. Esperar a valorização de algum mercado para o segundo tempo. E se bater os critérios também para o segundo tempo. Beleza? Bom, vamos lá. Próximo jogo. Outro jogo aqui que eu quero acompanhar com vocês é o jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova e Ponte Preta. Por que eu quero chamar a atenção para esse jogo? É um jogo muito legal de se acompanhar. Amanhã às 7 horas, tá? Vila Nova, vocês percebem aqui, ó, que desde o Vitória, tá? Até o Atlético Goianiense está tudo embolado. Tudo embolado. O que seria isso? O Vila Nova, qualquer um aqui pode chegar no G4, que é a Liga de Acesso, né? O Sport e o Guarani brigam diretamente, mais diretamente aqui, né? Porque são 2 pontinhos com o Vitória. O Vitória já veio com três resultados muito ruins. Já o Vila Nova está começando a recuperar no campeonato. Ó. Tá com 45 pontos, ganhou o último jogo do Ituano. Então, jogando em casa, cara, se ele ganha para 48 pontos, assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Pô, eu tô aqui com 27 jogos, amanhã é 28ª, né? Faltando só 10 jogos, são 38 rodadas para acabar o campeonato. Então ele vai com tudo para cima da Ponte Preta. A Ponte Preta tá aqui, ó, 32 pontos, né? Por mais que ela tenha que ficar um pouco esperta, porque ela sempre tá olhando no retrovisor aqui, ó, para a zona de rebaixamento, que o Chapecoense está com 27 pontos, que separa eles aqui são 5 pontos só, né? Se eu tiver ruim de matemática, vocês me perdoem, tá? Então, para mim, o favorito é o Vila Nova para esse jogo. E se a gente for analisar aqui, ó, no Sport BI, né, em relação
a como que o Vila Nova está em casa, qual que é a sua frequência, qual é o seu aproveitamento em casa, se a gente for analisar rapidinho no painel de match odds, vamos ver, ó. Temporada 23, Campeonato Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova. Eu tenho Vila Nova, olha o aproveitamento do Vila Nova, né? São 13 jogos, 7 vitórias, tá? 7 ou não, 13 jogos, 7 vitórias, 53%, ou perdeu duas vezes só, então é um time que perdeu muito pouco em casa, tá? E empatou 4, tá? Empatou 4 vezes. Já a Ponte Preta, que não vem fazendo um belo de um campeonato, é um time aqui muito forte do interior aqui de São Paulo, de tradição. Olha aqui, perdeu 7 vezes e ganhou duas vezes só. E empatou 4. Muito parecidos os números, né? Olha que incrível, muito parecidos os números. Parece brincadeira, mas não é, né? Então, se a gente for analisar, né, o que, que o mercado espera para esse jogo? Quer ver? Ó? Vamos lá. Vila Nova. Vila Nova e Ponte Preta. Você sabe que o Campeonato Brasileiro, né, ele tem. Você consegue pegar boas simetrias aí, pelo menos no over 1,5 FT, tá? Ó, o over 2,5 é um jogo extremamente tendência under, gente. É 1,44. Não tem o que falar. Mas por quê? Ó? Você quer olhar a média? Vamos ver aqui ó, no Power Rank. Só pra gente. Tô mostrando mais o Power Rank pra vocês, pra gente também, né, vocês aprenderem aqui, pra gente ver como que a gente sempre olha um pouco as médias do campeonato, tá? Se eu for olhar o total, tá? Média de gols marcados, só se eu vir aqui, ó, ele filtra pra mim. Eu quero média de gols marcados. O Vila Nova. Vamos achar o Vila Nova. Novo Horizontino, Vila Nova. Achei. O Vila Nova tem 30 gols marcados no campeonato, tem um saldo positivo de mais 14. Agora a média dele, a média de gols. Ele tem a média de gols marcado 1,11, tá? Ou seja, 1,02 a média do campeonato. A média do campeonato é 1,02. Qual que é a média dele de gols marcados? 1,11. Gols sofridos. É um time que sofre poucos gols. Olha, a média do campeonato 1,2 e 0,59. Aqui é o total. A Ponte Preta. Vamos analisar a Ponte Preta. A Ponte Preta, Ponte Preta tadinha, né? Só tem 16 gols marcados, 21 sofridos, menos saldo menos 5. Olha gols marcados da Ponte Preta, 0,58, muito abaixo da média do campeonato, que é 1,02. E gols marcados, gols sofridos também é um time também que não sofreu muito gols, ó. 0,78 contra 1,02. Agora, se eu deixar uma coisa mais interessante, com o mandante, como está o Vila Nova com o mandante em relação a gols marcados? Né? Se eu for analisar, vamos achar aqui o Vila Nova. Ó, o Vila Nova tem 13 pontos, 13 pontos, não, desculpa, 13 gols marcados. Desculpa, gente, essa tosse tá demais. São 13 gols marcados, 5 sofridos, mas tem um saldo positivo muito bom, mais 8. Tá? E em casa ele tem a média de um golzinho ali, ó. Tá abaixo da média do campeonato. Média do campeonato com o mandante, que é 1,19. Mas também é um time que não sofre gols. Olha aqui, ó. Olha a média de gols sofridos, 0,38. Qual que é a média do campeonato? 0,85. Então tá bem abaixo da média. Se eu for olhar a Ponte Preta, né? Olha, a Ponte Preta é a última aqui, ó, o último colocado, cara, gente. 5 gols marcados só como visitante. Tem 14 gols sofridos. Menos 9. Olha a média de gols marcados, 0,38. Por isso que tá ali, ó, lá embaixo, né? E média de gols marcados, média de gols sofridos, a 1,08 contra 1,19. Então, é um time que quase tá ali acima da média. Quase chegou na média do campeonato, tá? Então, para esse jogo, eu vou muito de handicap, tá? Se eu for pensar nesse jogo aqui, ó, eu não vou pensar em gols, eu vou pensar mais na necessidade de vitória do Vila Nova, porque se o Vila Nova, se você pensar em must win, o que, que seria? Necessidade de vitória. A necessidade muito forte de vitória aqui pro lado do Vila Nova, porque se ele ganha, ele entra no G4. A tão sonhada ali liga de acesso ali pro Campeonato Brasileiro do ano que vem. Cara, isso envolve muita coisa, recursos, investimentos,
quando o time sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se eu vou pensar em handicap, eu vou pensar aqui no Vila Nova no menos 0,75. Vila Nova, menos 0,75. Olha essa cotação, 1,97. Ou seja, Vila Nova precisa ganhar de 2 gols, tá? Diferença de 2 gols. Até posso mostrar para vocês aqui que ele mostra aqui do lado, tá vendo? Ó, você coloca uma stake, ele já simula para você. Ó. Se ele vencer por 1 gol, ou seja, 2-1, meio green. Se ele vencer por 3-1 ou 2-0, green cheio, tá? Então, eu vou para esse jogo aqui. A minha intenção, né, é trabalhar o menos 0,75. Beleza? Outro jogo é o jogo do Cuiabá e América Mineira. É um jogo, né? Por que eu separei esse jogo? Porque é um jogo com um time muito elevado para o América Mineiro. O América Mineiro ele tá começando a se recuperar no campeonato. Será? Porque ele já vem aqui, ó, nível didático, ó. Ele vem de 2 vitórias. Uma vitória contra o São Paulo 2-1 jogando em casa, depois uma vitória também jogando em casa contra o Santos 2-0. Então ele já vem com 2 vitórias. Precisa de recuperação. Se ele ganha, por exemplo, amanhã contra o Cuiabá, ele afunda um pouco mais o Vasco e encosta no Santos. Lembrando que o Santos joga hoje, daqui a pouco, né? O Santos joga. Já desculpa, o América Mineiro, né? O América Mineiro vem de 2 vitórias. Acho que eu falei Cuiabá, desculpa, tá? O América Mineiro vem de 2 vitórias, tá? Vem de 2 vitórias contra o São Paulo, vem de uma vitória 2-1 contra o São Paulo e 2-0 contra o Santos, o próprio Santos. Então ele está começando uma possível recuperação para sair, porque assim, dá tempo ainda para sair da zona de rebaixamento? Dá. O momento é agora de acordar para o campeonato. Já o Cuiabá, que vinha fazendo uma campanha muito legal, vinha de 4 resultados horríveis, 4 derrotas. Né? Perdeu de 2-0 para o Atlético Paranaense, perdeu de 0-2 para o Palmeiras, perdeu de 2-0 para o Red Bull Bragantino e depois perdeu de 2-0 para o Grêmio. Adoro 2-0, né? Adoro ali perder de 2, né? É um jogo que me chama a atenção em relação ao must win mais elevado para o América Mineiro. O América Mineiro precisa pontuar jogando fora de casa. É o mesmo lema do Vasco, né? O Vasco jogando fora de casa, ele tem a mentalidade de querer pontuar. Pontuar que eu falo, um ponto é o básico, é o necessário, e 3 é brinde. O América Mineiro também tem partido desse mesmo princípio. Jogando fora de casa, eu preciso pontuar, tá? Então, eu preciso me jogar para cima. Preciso me lançar, tá bom? E se o Cuiabá pretende ficar na zona de classificação aqui para uma Sul-Americana, por exemplo, né? Não ficar aqui, ó, nesse limbo aqui, ó. E precisa também mostrar uma recuperação também no campeonato, não, o time também vai ficar muito atrás ali, né? Vamos ver a escalação do Cuiabá, o Daverson, que é o principal atacante deles, né? Do Cuiabá. Vamos ver como vai ser a classificação para o jogo de amanhã. Mas é um jogo que me chama a atenção. O que o mercado espera para esse jogo, né? América. Vamos ver se eu buscando como América. Aqui ele vai trazer um monte de América, né? Opa, tá aqui, ó. Cuiabá e América Mineiro. Eu tenho o Cuiabá um favorito fraco, 2,20. Porque vai jogar em casa e pode com sua torcida, mas eu acredito que o América Mineiro ele vá para cima. Ele precisa do resultado. Ele não pode jogar só se defendendo. Ele precisa atacar. O Cuiabá por si só ele pode tomar as ações dentro de campo e o América Mineiro contra-atacar, tentar o primeiro gol dele ali, né? E depois deixar o Cuiabá tentar um empate, uma virada e o América Mineiro tentar o segundo gol, tá? Para esse jogo, gente, o que me chama a atenção, se a gente for analisar aqui, ó, por que eu tô mexendo só com o Power Rank para vocês? Porque eu falo que às vezes só com... tem outras coisas que a gente vê bastante, né? Mas para não ficar um vídeo muito longo, né? Senão vocês brigam comigo. Brincadeira. Se a gente for analisar aqui, ó, vamos ver com o mandante, né? Gols marcados. Como que tá o Cuiabá em casa? Ó, Cuiabá em casa, em relação à média dele, ó, tá média baixa, 1,20. Qual que é a média do campeonato? Comandante, 1,42. Gol sofrido, 1,30. Qual que é a média do campeonato? 0,97. Então ele está acima da média. Então é um time que sofre mais do que marca. Tá? Já o visitante, que é
o América Mineiro, ó, o América Mineiro aqui, ó, né? Eu filtrei aqui por gols sofridos. Então é um time que tem menos 14 de saldo de gols, um time que sofre muitos gols. Olha a média de gols sofridos do Cuiabá, do América Mineiro, 2,50. Qual que é a média de gols sofridos do visitante? 1,44. Então ele sofre muito acima da média. Mas faz um golzinho, ó. Média de gols marcado 1,10 contra 0,96. Tá? Para esse jogo em si, gente, eu vou ficar muito aqui, ó, nesse over, nessa linha, ou over 1,5 FT, acima de 1,70, ou essa linha de gols, tá? Mais 1,75, uma cotação acima também de 1,70. Porque assim, essa cotação mais 1,75, ela vai se valorizar mais rápido. Mais rápido por quê? Porque eu preciso de mais gols para ter o green cheio. E elas no minuto 15, essa cotação aqui, ela vai bater, o jogo tá legal, tá comportamento, ela vai bater 1,70, minuto 18. E aí eu vou ter o quê? Comportamento, lembra? Odd e tempo de exposição, tá bom? Então isso que seria legal. Então, para esse jogo eu vou buscar esses dois mercados, ou over 1,5 ou mais 1,75. Então é isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, isso nos fortalece demais a cada vez crescer. Beleza? Tamo junto e fique com Deus.